Apoio Cultural, Supermercados Planalto, Fenícia Construtora e Sicredi. Faltando 2 dias para o fim das competições, começam a ser definidos os resultados da 27ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná. O cronograma já está regularizado, depois de uma série de problemas causados pelas fortes chuvas desta segunda-feira. Até o momento, 11 cidades no Paraná decretaram grandes prejuízos com o forte temporal que passou pelo estado na segunda-feira. O PROCON solicitou à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o fim da cobrança da tarifa interurbana entre os municípios da região metropolitana de Umuarama. A intenção é que as ligações entre as 23 cidades da região sejam cobradas como telefonemas locais, como ocorre em outras regiões metropolitanas do estado. Boa tarde, seja bem-vindo à edição do P Notícias desta quarta-feira. Um grave atropelamento envolvendo um menino de 12 anos foi registrado na tarde de ontem em Cruzeiro do Oeste. Na tarde desta terça-feira, uma criança de 12 anos foi atropelada na PR-323, em Cruzeiro do Oeste. Segundo informações, um grupo de crianças soltavam pipa nas proximidades da rodovia, quando o condutor de um utilitário não conseguiu frear e atropelou o menino. Chegamos no local e constatamos que houve um atropelamento de pedestre, uma criança de 12 anos de idade. Segundo o condutor do veículo, ele vinha sentido Umuarama, Cruzeiro do Oeste. Chegou no local aqui do acidente, uma criança estava correndo sobre a rodovia, empinando pipa. Ele freou, tentou desviar, mas mesmo assim aconteceu o atropelamento, onde a vítima entrou em óbito no local. Após o acidente, populares que estavam no local ligaram pedindo socorro para a Defesa Civil. Porém, segundo uma testemunha, Márcia Chagas, o atendimento demorou e, por isso, não conseguiram salvar a vida do menino. A hora que eu ouvi a freada, eu vi correndo, vi que era uma criança que tinha sido atropelada, né? Aí a gente ligou para a ambulância demorou para vir socorrer a criança uns 20 minutos. Quando ela chegou, ela não tinha preparo algum para socorrer a criança. Não tinha máscara de oxigênio, não tinha mangueira, não tinha nada. Simplesmente o motorista da ambulância falou pra gente que não podia colocar a mão na criança. A gente pediu, reivindicou que ele colocasse pelo menos o oxigênio, mesmo sem mexer na criança, né? Todas as mães se revoltaram na hora, tudo. Ele montou na ambulância, voltou até o hospital, pegou uma mangueira e uma máscara. Quando ele chegou ao local novamente do acidente, a criança tinha acabado de entrar em óbito. O motorista foi retirado do local para evitar possíveis transtornos, pois na rodovia havia muitos moradores que estavam revoltados devido à gravidade do acidente. A tarifa telefônica de interurbano para a região metropolitana de Umuarama pode estar com os dias contados. O PROCON entrou com pedido junto à Anatel para avaliação. Acompanhe a matéria. O PROCON solicitou à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o fim da cobrança da tarifa interurbana entre os municípios da região metropolitana de Umuarama. A intenção é que as ligações entre as 23 cidades da região sejam cobradas como telefonemas locais, como ocorre em outras regiões metropolitanas do estado. Nós já temos esse tipo de cobrança em Curitiba, Londrina, Maringá, além de Matinhos, no litoral, e Jandaia do Sul. Então, nada mais justo que os consumidores da região metropolitana de Umuarama também tenham esse benefício, né, através da cobrança não ser mais de interurbano, mas de pulso local. A região metropolitana de Umuarama foi criada no ano passado por meio da Lei Complementar 149, de 22 de agosto. Além da integração entre os municípios, outros benefícios são previstos, como a redução nos valores das tarifas das linhas metropolitanas de transporte rodoviário e o fim da cobrança de interurbanos. Por conta disso, já tem benefício do transporte metropolitano, com diferenciação de preço, e agora também com relação à telefonia não pode ser diferente. Por enquanto, a Anatel não se pronunciou a respeito da solicitação encaminhada pelo PROCON Umuarama. Nós oficiamos a Anatel no escritório de Curitiba e Brasília e estamos aguardando uma resposta, espero, favorável para essa questão, para que favoreça todos os consumidores da região metropolitana. A edição 2013 da Virada Cultural já começou na maior parte das 11 cidades participantes. Atrações educativas e culturais gratuitas integram o evento que segue até domingo.
Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, uma das oficinas oferecidas é a de musicalização. Professoras se transformaram em alunas e uma aula bastante divertida. Estas são as oficinas de musicalização que estão sendo oferecidas para a comunidade e chamaram a atenção das educadoras. Luciana e Cleide gostaram bastante da atividade, que tem muita semelhança com o curso de capoeira que elas aplicam no Centro de Educação Infantil de São José dos Pinhais. E assim, usando a cultura como suporte para a educação, elas já percebem muito desenvolvimento. A relação do respeito, né, aumentou bastante entre eles, assim, o respeito que a própria proposta da capoeira oferece, né, que é ajuda mútua, não há um vencedor ou um perdedor, isso não existe, né, é sempre em coletivo, agressividade, isso não existe. Eles ficam com mais disciplina em sala de aula, eles se juntam mais, a amizade deles aumenta bastante. As oficinas fazem parte da programação da segunda edição da Virada Cultural do Paraná, que acontece simultaneamente em 11 cidades diferentes, algumas delas pela primeira vez, como é o caso aqui de São José dos Pinhais. A gente está chamando a comunidade não só para os shows da virada, mas sim para todas as atividades que acontecem no museu, na biblioteca, na escola da cultura, onde que tem muitas atividades, onde que as pessoas podem ir entender que é de graça, aula de música, aula de canto, aula de dança. A educação também está vinculada à cultura, com atividades voltadas ao trânsito. Em função também de uma parceria que fizemos com o Detran, aliamos também a educação, né? Então cultura e educação, temos atividades relacionadas à educação no trânsito, que é contação de histórias, intervenções nas ruas, blitz em alguns bares de algumas cidades. São muitas novidades e essa virada cultural é o que há de melhor para as nossas professoras, para divulgar essa cultura, né? Divulgar o que as crianças necessitam mesmo, né? A Unipar e a SEAB participaram de uma reunião no Hospital Universitário com o intuito de firmar parceria no combate à febre aftosa. Quem tem os detalhes é o repórter Thales. No dia 1º de novembro começa a segunda etapa da campanha estadual de vacinação contra a febre aftosa. Poucos dias antes, no dia 29 de outubro, o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, vem até Umuarama, onde será lançada a campanha. Sobre o assunto eu converso agora com o chefe da SEAB Umuarama, José Antônio. Como que estão os preparativos aí para a recepção, José? Não, está tudo ok, né? Nós já fizemos todos os contatos aqui regionais, as nossas reuniões com as nossas agência de defesa agropecuária, né? Com todos os nossos técnicos. Então está tudo sob controle já para o lançamento estadual aqui em Umuarama. E é muito importante, principalmente para o Umuarama, que tem o maior rebanho do estado. Com certeza. Hoje o Umuarama, ele é assim, o primeiro rebanho do estado. Ele conta com um porte de quase 1 milhão e assim 200 mil cabeças hoje, né? Então é o nosso maior rebanho de gado de corte do estado e o 10º na área de produção leiteira. Então a gente conta com assim, uma produção grande tanto de carne como de leite aqui na região, né? E como que foi a primeira etapa da campanha? Foi ótima, né? Nós tivemos um índice aí próximo dos 98% de vacinação. E esperamos repetir esse índice agora na segunda etapa. É essencial até para poder estar voltando para alguns mercados externos, né? Com certeza. Nós temos que consolidar o Brasil, né, e o próprio Paraná como um mercado exportador. E para isso a gente tem que ter uma sanidade totalmente em dia, né? E qual será o período para os produtores vacinarem seu rebanho? É de 1 a 30 de novembro. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Thales de Paiva para o P Notícias. Acompanhe agora as cotações agrícolas para hoje. O soja fechou a R$ 63,50. O trigo, R$ 48,45. O arroz, R$ 44,94. O café, R$ 3,43. O milho, R$ 16,60 e o feijão, R$ 130. O boi, a R$ 100,06. O frango, R$ 2,75 e o porco, a R$ 3,72.
E o P Notícias volta em 2 minutos. Devido às chuvas, os Jogos da Juventude do Paraná sofreram algumas alterações. Veja o que mudou no cronograma. Faltando 2 dias para o fim das competições, começam a ser definidos os resultados da 27ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná. O cronograma já está regularizado, depois de uma série de problemas causados pelas fortes chuvas desta segunda-feira. O dia da chuva nós estamos de folga, né, até, mas a gente veio assistir alguns jogos e atrasou todas as rodadas, né, e choveu demais mesmo, o nosso alojamento lá fez um rio na frente, na rua da frente lá, mas fora isso, o bom é que refrescou um pouco também a cidade de Umuarama, que é muito quente. Muitos dos ginásios não puderam mais receber jogos por conta do excesso de chuva. Para não atrasar a programação, as partidas se estenderam pela madrugada. Quanto à alteração do cronograma dos jogos, devido à chuva, nós tivemos a mudança do basquetebol apenas. E as outras modalidades nós concentramos todas no ginásio Mário Vieira, que não tem problema mais com goteira, e realizou aqui madrugada fora. E sendo que os outros ginásios todos eles tiveram problemas de filtração de água, a chuva foi muito forte. E nós só conseguimos realizar modalidades no Amário Vieira, no ginásio do Colégio Global e no ginásio da Unipar. O restante todos tiveram que ser deixados até o outro dia de manhã. Contratempos à parte, comissão técnica e atletas elogiam a organização do evento. Tá bem legal os jogos, uma experiência boa, a gente tá vindo aqui com um time mais novo e a gente tem também vindo aprender aqui um pouco com os outros times, tem um time muito forte. A questão da organização de jogos, arbitragem, escala de jogos, acho que foi perfeito, não teve problema nenhum. Para os atletas, esse é um momento de dedicação exclusiva ao esporte, mesmo que seja quase impossível não se preocupar com a volta às aulas após os jogos. É um pouco difícil, tem que se esforçar bastante para ir bem na escola e ir bem aqui, mas quem quer consegue. E tirar esse tempo ainda para vir para os jogos. Tirar esse tempo para vir para os jogos. Tá, fica com a cabeça às vezes um pouco na escola também ou lá já está tudo resolvido? Fim de ano? Fica com a cabeça um pouco na escola ainda, né? Porque se preocupa, né? Tem que ir bem na escola também, senão já era as viagens.
Entre as equipes umuaramenses, as de natação e ginástica rítmica foram as que alcançaram os melhores resultados até agora. Maior produção, assim, digamos, o melhor resultado de Umuarama até o momento foi a natação, que ganhou 6 medalhas de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. E a ginástica rítmica ganhou 2 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata. E taekwondo já teve alguma coisa também? Isso, o taekwondo teve uma medalha de prata também, que nos somou pontos importantes na classificação geral. E mais resultados devem ser definidos ainda hoje. Às 3h30 da tarde, o Umuarama enfrenta Maringá na final do vôlei masculino. E às 7h30 da noite, a equipe de handebol feminino também disputa a final contra o Florari. Os 2 jogos acontecem no ginásio de esportes Amário Vieira da Costa. Hoje pela manhã estiveram reunidos na Prefeitura de Umuarama autoridades locais para avaliar se será decretado estado de emergência na cidade de Umuarama devido à intensa chuva que aconteceu na última segunda-feira. Falamos agora com a repórter Larissa, que está ao vivo da Prefeitura. Boa tarde, Larissa. O que foi decidido até o momento? Boa tarde, Nina. Até o momento, eles acabaram de sair da reunião, nós entramos em contato, falamos com a assessoria de comunicação e por falta, na verdade, de completar um critério, eles não têm como decretar estado de emergência. O primeiro critério foi certo, estava tudo dentro dos conformes, que era destruição de bens materiais e ambiental. Quanto a isso, o Umuarama cumpria devido ao grande desastre que foi, com a intensa chuva e temporal que aconteceu na segunda-feira. Porém, esse desastre deve custar mais ou menos aos cofres públicos cerca de 2 milhões de reais e o Umuarama teria o dinheiro para pagar. Então, por isso, não tem como decretar estado de emergência. Aconteceu também hoje um balanço, sobre tudo o que aconteceu com esse temporal, o que foi destruído, o que deixou de ser destruído, o que pode ser reconstruído. Nós vamos conferir agora no VT. Até o momento, 11 cidades no Paraná decretaram grandes prejuízos com o forte temporal que passou pelo estado na segunda-feira. Araucária, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Guarapuava, Moreira Salles, Pinhão, Reserva do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Umuarama e Xambrê. Cerca de 145 mil residências do estado ficaram sem energia elétrica no auge do temporal. Em Umuarama, segundo o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Defesa Social, os prejuízos aos prédios públicos foram enormes, com a forte chuva que caiu nesta segunda-feira. Das 17h30 às 19h, choveu 106 milímetros. Com o excesso de chuva, 7 escolas municipais tiveram os telhados atingidos. 3 creches e 2 centros municipais de educação infantil tiveram os telhados danificados. Alguns muros também vieram abaixo com a chuva. O bairro São Cristóvão ficou praticamente isolado. Isto porque as pontes que ligam o bairro ficou coberta de água e apenas uma pista está funcionando. Crateras foram abertas na cidade. Em alguns lugares o asfalto cedeu. Diversas árvores vieram ao chão. 25 casas foram destelhadas ou alagadas e a erosão do poliesportivo aumentou. O prefeito Moacir Silva se reuniu na terça-feira com os secretários para definir quais medidas seriam tomadas para a recuperação dos estragos. Na manhã desta quarta-feira, uma nova reunião aconteceu para decidir se deveria decretar estado de emergência na capital da Amizade. Obrigada, Larissa, pelas informações. Vamos conferir agora, então, como fica a previsão do tempo para Umuarama e região. Na capital do estado, o tempo amanheceu nublado e à tarde pode fechar. As temperaturas ficam em torno de 27 e 16 graus. Londrina e Cascavel, mínimas de 19. E em Maringá, a máxima chega aos 33. Em Umuarama, o tempo amanheceu com poucas nuvens. Faz calor e a temperatura pode chegar aos 33 graus. Para amanhã, a máxima é de 31. Pode chover na sexta e no sábado. E as mínimas são de 19 graus. O P Notícias volta em instantes.
O SIAT, Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma de Emergência, atende ocorrências que vão desde acidentes de trânsito até fraturas com outros ferimentos. A agilidade e o preparo dos profissionais, aliado à estrutura dos veículos, fazem toda a diferença quando se trata em salvar vidas. O telefone da Central dos Bombeiros de Ponta Grossa não para. Dessa vez, a ocorrência era um acidente. Em poucos minutos, a ambulância do SIAT chegou ao local. Esses 2 carros bateram no trevo de Carambeí, na região dos Campos Gerais, mas ninguém ficou gravemente ferido. Os envolvidos receberam os primeiros socorros no local. Sabem atender muito bem nessa situação que é bem complicada, assim, né? Por mais que ninguém tenha se ferido gravemente, mas é sensível, né? Os socorristas do SIAT aqui em Ponta Grossa atendem em média 20 ocorrências por dia, sendo 15 delas acidentes de trânsito. O veículo usado no atendimento é novo. Chegou no começo do mês junto com outros 2. No total, foram entregues 60 unidades em todo o estado, 38 delas distribuídas em 25 cidades do interior e 22 para a Grande Curitiba. Os veículos ajudam no resgate de vítimas desde as ocorrências leves até as mais graves. A gente envolve também atendimentos em apoio clínico ao SAMU, atendimentos ao trauma, também em relação a acidentes de trânsito. Então, de um modo geral, seriam essas ocorrências. O trabalho do SIAT não para. Logo depois da batida, aqui estavam eles para socorrer um menino que caiu de uma altura de 5 metros enquanto brincava nesse balanço. Menos de 4 minutos da ligação eles chegaram, atenderam, esperaram a mãe chegar para acompanhar a criança. A outra coordenadora foi também e foi excelente o atendimento. E o P Notícias de hoje termina aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Tenham todos uma boa tarde. Apoio Cultural Supermercados Planalto, Fenícia Construtora e Sicredi.